Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 22 de maio de 2025, ao vivo aqui dos estúdios do Tempo e Dinheiro de Campinas, falando para todo o Brasil com o principal jornal do agro nesse momento aqui para todos os amigos produtores do meu Brasil. Olha, os nossos destaques são a soja, que começou a subir, está subindo lá em Chicago, e os prêmios aqui no Brasil estão dando condições dos produtores até mesmo segurarem a soja mais para frente. Nós vamos falar com o Marcelo Gavlik da G-Trade e ele está sugerindo, ó, façam as contas, será que o carrego compensa vender lá para outubro? Esse é um dos nossos destaques. Atenção com o boi gordo, por causa da gripe aviária, o boi gordo está caindo mais do que o frango, vejam isso. E falando em situações ruins, nós vamos ter o acompanhamento das manifestações dos produtores gaúchos lá do Rio Grande do Sul, que estão divididos em duas partes. Não que eles estejam divididos, estão unidos, só que são dois problemas cruciais, dramáticos, né? Tem o pessoal do mais ao sul do estado, que foi atingido pela enchente, aquela tragédia do ano passado, e tem agora o pessoal da seca, porque não deu safra para os gaúchos, por isso eles estão nas estradas. Nós vamos entrar ao vivo, direto do município de Tio Hugo, onde tem um dos pontos de manifestação, e os produtores gaúchos prometem parar o estado na outra quinta-feira, na outra sexta-feira, dia 30. Até lá, eles esperam alguma solução, né, que caia do céu, né, porque esperar o governo federal que foi lá fazer propaganda, não aconteceu nada. Eles querem simplesmente atrasar a entrada das dívidas dia 30. Então, dia 30 é o dia crucial que chega a cobrança, chega o boleto, eles querem que alguém dê uma chance para eles continuarem vivendo, trabalhando e pagar a dívida. Isso chama-se securitização das dívidas. É disso que nós vamos tratar já já aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Mas nós estamos essencialmente focados na chegada da frente fria, que já entrou pelo oeste Santa Catarina, nós vamos mostrar isso, causando prejuízo. Caiu gelo lá no oeste de Santa Catarina, vem frio aí e é destaque aqui do Tempo e Dinheiro. Falando em tempo, deixa eu ir para São Paulo, onde está o Sérgio Braga. Chegou o frio aí? Ainda não, né, Sérgio? Boa tarde. Ainda não chegou, mas é aguardado com muita ansiedade, entre aspas, né? Também como a chuva é aguardada, por enquanto não chegou. Boa tarde a você, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. O céu continua nublado, com nuvens carregadas. Ontem estava na mesma situação, depois dispersou aquelas nuvens, dissiparam as nuvens e o tempo ficou firme. Agora, pelo menos, a expectativa é de que venha chuva nesta tarde, nesse momento 24 graus aqui na capital paulista. E o destaque, inclusive, da Folha de São Paulo, falando sobre a chuva, a previsão nesta tarde. Lembrando que o tempo muda e esta quinta-feira deve ser nublada está de fato, e com chuva em São Paulo. Se vier agora na parte da tarde, é o que tudo indica, deve acontecer. Portanto, o mercado acompanha, nós acompanhamos as informações do tempo e, lógico, detalhes daqui a pouquinho a respeito do que acontece em outras regiões do Brasil. João Batista. E foco na economia, que é tempo e dinheiro. É o nosso foco, Sérgio Braga. Muito bem, daqui a pouco você volta passando as manchetes e os preços aqui do nosso Tempo e Dinheiro. Agora é o momento da gente fazer aquela parte mais bacana que eu acho do nosso programa, que é a nossa mensagem de esperança, que é mostrar a nossa bandeira com a nossa mensagem. Apesar de tudo, o Brasil vencerá.
Isso eu falo com base na luta e na constância dos produtores rurais que estão mantendo o Brasil de pé. Parabéns aos produtores rurais e essa é a nossa mensagem. O Brasil vencerá. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 22 de maio de 2025, e nós sofrendo com os problemas da comunicação. O nosso Brasil está muito complicado, né? Daqui a pouco a gente vai começar a passar as manchetes, é um horror o que está acontecendo no nosso país, falta de infraestrutura, falta de assistência médica, um horror, um descalabro e, para nossa tristeza, falta de internet. Nesse instante... Olha, lá no entorno de Brasília tem a feira Agro Brasília e o Vlamir Brandalize não consegue falar conosco nesse instante por falta de conexão, falta de internet. Que horror! Mas vamos continuar batalhando. O Vlamir luta muito para passar as informações que o senhor e a senhora necessitam para realizar seus dias de negócio com base aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Mas o nosso destaque também é do tempo, então vamos para o Ronaldo Coutinho. Fala, Ronaldo! Nosso destaque é o quê? A chuva começando a aumentar um pouco aqui no Rio Grande do Sul e a massa polar que continua mantendo uma massa polar chegando semana que vem. Detalhes na previsão. Com destaques da pecuária, João Batista antecipou. De qualquer forma, sob o efeito da gripe aviária, o preço da arroba do boi gordo recuou, o preço da carne também, depois de 3 dias sucessivos de queda, começa a ter pelo menos uma estabilidade. No momento que se vê pela apuração do CPE, é uma pressão maior, sobretudo na arroba de novilhas e também das demais fêmeas que tem uma queda bem superior àquilo que vinha sendo registrado para a arroba do boi gordo. De qualquer forma, hoje 7 praças em queda, segundo a Scott Consultoria. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o mercado de boi gordo. Antes, vamos àquele tradicional giro de informações, começando pela Bolsa de Chicago, com as negociações no mercado de soja, que tem alta nesse momento, de 0,59% a 10 dólares. 68,25, sobe 0,59%. Milho, 4 dólares, 63,40, 0,74% de alta. Quanto ao trigo, negociado hoje em queda de 0,75%, depois da estilingada registrada ontem. O mercado também acompanha em Nova York, dessa vez uma queda para o café, a 360, ou 3 dólares e 60 por libra-peso, uma queda de 2,78%. Esse é o Arábica, que recua em Nova York. Em Londres, o café robusto está 4.795 dólares, agora 7,93 dólares por tonelada, recua 2,10%. O açúcar, em Nova York, queda de 1,92% a 17,36%. O algodão, a 0,68 de queda, 65,62. O petróleo, WTI em Nova York, a 60 dólares e 83 o barril, 1,20% de queda. E o ouro, a 3.288 dólares e 79 por onça Troy, recua 0,73%. No mercado cambial, vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar nesse momento em queda. R$ 5,61 mais 90, recua 0,46%. Quanto ao mercado acionário, lá da B3, ações negociadas nesse momento oscilando aos 137.978 pontos, uma ligeira alta de 0,07%. Retomando mais uma vez, quanto ao mercado de soja na Bolsa de Chicago, está aí em tempo real. Julho a 10 dólares e 68, alta de 0,54%, e o café em Nova York recua 1,50%, 1,5% a 364,75. Tem um delay ali, 10h44, né? Às 10h44, mas está recuando um pouco mais, exatos a 3,60. Né? O café recua nas negociações em Nova York. Bom, quanto ao mercado do boi gordo, pressão exercida sobretudo pela sazonalidade, ou seja, o período de queda tradicional do mercado do boi gordo, aliado à gripe aviária que pressionou também as negociações. Está aí, hoje a B3 recupera um pouco,
Maio a 313,25, 0,41% de alta neste momento. Junho a 309,30, 0,75 de alta. Julho, 321,50, 0,33 de alta. E o agosto, 325,50, 0,29% de alta neste momento. Quanto ao mercado físico, 7 praças registraram queda, inclusive a referência de São Paulo, que recuou, e agora abaixo dos R$300, 299,50, boi comum a prazo já descontado, Triângulo Mineiro 283,50, Belo Horizonte 271 a prazo, Norte de Minas Gerais R$276. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre o mercado do boi gordo direto do CPE e também Isabela Camargo da HN Agro conosco nesta edição. João Batista Olive, o mercado do boi gordo está pressionado, hein? Será que o churrasquinho ou a picanha vão ficar mais baratos? Não, é impressionante que está caindo mais do que o frango, né? Porque o frango está sob essa pressão da gripe aviária. Claro que você vai trazer mais informações, mas eu queria reforçar o destaque no café, Sérgio Braga. Ontem você falou com o Marco Antônio Jacó, um especialista em mercado, né? O cara que sabe, né, que está vindo uma grande produção e a pressão está aí. O Gleidson, por favor, recupere aí para a gente o preço em tempo real do café em Nova York. Tanto Nova York, hein, Sérgio, quanto Londres está perdendo mais... Não, o Nova York está perdendo 1,5%, mas Londres está perdendo mais de 2%, Sérgio. Exatamente, olha, aí sim nós temos em tempo real, né? Porque lá estava travado às 10h44, né? 10h44 o último negócio. Aí o café agora está nos exatos 360 ou $3,60, recua, tem uma queda bem acentuada, 2,80 agora, 2,77, João. Nova York cai e reforçando. Londres também apresenta queda agora a $4.797 por robusta, né? Que tem uma queda de 2%. O café tem pressão nesta quinta-feira, sim, João. Só para refrescar a memória de quem não acompanha as cotações do café, não mais que um mês, o café chegou a bater 4,30, Sérgio. Lá em Nova York, $4,30 ou 430 cents. Agora está 3,60. Olha a pancada. E é claro, são duas leituras, né? Por que está caindo? Porque vem muito café. E a segunda leitura, a frente fria que está chegando, a friagem, não vai trazer geadas, senão o mercado sabe muito mais do que nós, se anteciparia e estaria subindo. Então não teremos geadas e a oferta de café está se recuperando e vem muito café aí, certo, Sérgio? Exatamente, reforçando que Londres já chegou a bater $5.800 por tonelada. E agora? A máxima registrada, 4.800, ou seja, $1.000 a menos, João. Assim, muita gente fala, vocês estão querendo que caia o preço. Não, nós estamos querendo que o produtor pare de perder dinheiro. Quando estava nos 4,30, a gente não sabia que momento que ia parar de subir. Claro que a gente não sabe, mas a gente estava sabendo que está dando lucro, está dando margem, faça hedge. Porque hedge você faz um prêmiozinho e deixa o café livre. Não é fazer travas no mercado físico, é fazer travas a futuro, para você jogar fora tal qual o seguro de carro. Agora, lá no café, está todo mundo apavorado, rezando, ai meu Deus, mas por que esse sofrimento? Tem essa ferramenta à disposição. Ei, Sérgio, a gente está de cabelos brancos falando isso todo dia, rapaz. E aí, ó, lá vem de novo, né? Aí é um desespero. Agora o trem passou, né? Muito bem, Sérgio Braga. Exatamente. Daqui a pouco você vem com mais pecuárias aí, certo? Muito bem. Deixa eu aqui aproveitando aqui, fazer um lembrete, que é o momento do lembrete, para você se transformar em assinante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, porque lá tem todas essas informações que a gente luta aqui, com prêmios. O pessoal da soja tem prêmios, daqui a pouco a gente está subindo lá dentro do clube, os prêmios que são pagos nos portos. Olha, você tem o preço de Chicago, tem o dólar e tem os prêmios nos portos. Onde você vê isso? Lá dentro do clube. Seja assinante, baratinho, R$120 por mês, o melhor serviço de informação em tempo real. Por favor, olha o pessoal da cafeicultura, eu acompanho, no mínimo, 4 grandes grupos, é uma loucura, falam de tudo, de calo a câncer, só não falam do principal, travar o preço a futuro, fazer opções, fazer hedge, fazer uma put, né? Agora... Muito bem, olha, entre no nosso clube, eu tenho um vídeo convidando a todos vocês para participarem, tem 7 dias grátis, você manda uma mensagem para esse telefone que está aí na tela, é o 19998132915, você vai lá dentro e passa a ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Nesse meu convite, nesse meu vídeo, está bem explicadinho, veja aí. O
Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Muito bem, estou recebendo informações do Vlamir que ele conseguiu um sinal. Glória, que país, hein? Para que esse sofrimento, hein, cara? Meu Deus do céu. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize conosco, mas antes, as manchetes do agronegócio é o nosso giro rural, com base nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Embrapa anuncia na Agro Brasília ao menos 100 novas cultivares, sementes que englobam frutas, grãos e oleaginosas. Pois CPEA. Após confirmação de gripe aviária, preço do boi cai mais do que o preço do frango. Suínos CPEA. Preços avançam em maio, com pequenas variações. Melancia CPEA. Preços recuam novamente, mas seguem em alta em relação ao mês de abril. Manga CPEA. Mais do mesmo. Preços avançam no semiárido nordestino e oferta se retrai. Muito bem, agora as manchetes da política e da economia. Eu vou narrar para vocês as manchetes, começando pelo principal fato que aconteceu ontem na política brasileira, que é uma possibilidade do governo Trump aplicar sanções no ministro Alexandre de Moraes. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, é o segundo homem do governo, afirmou que o tema está em análise na Casa Branca. Isso implica em que o Alexandre de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos, vai ser transformado em persona não grata, não pode ter contas bancárias lá com bancos americanos, não pode ter nem cartão aqui dentro do Brasil de bancos americanos, tudo porque ele acionou, né, fez uma censura contra agências de notícias norte-americanas, inclusive a agência do Elon Musk, né? Então, por causa disso, o governo norte-americano está considerando fazer uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Vai ser uma situação muito complicada para as relações dos dois países. Tanto que a Gazeta do Povo está dizendo que o secretário Marco Rubio está confirmando com grandes possibilidades fazer sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. É uma situação complicada e, de novo, eu repito, em termos de relações entre os dois países. Como é que vai ficar o governo Lula? Claro que o STF, todos os ministros estão se manifestando, dizendo que isso é um assinte, que isso é uma ofensa à situação interna do Brasil, mas são coisas separadas. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes está sentindo o peso do governo Trump agora sobre as suas costas e nós vamos acompanhar essas notícias que terão desdobramentos pesados daqui para frente. Olha, outra informação muito importante, ontem à noite, pela madrugada, a gente já tinha recebido as informações que o Senado aprovou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Temos o Código Florestal, precisava do licenciamento ambiental, o Senado aprovou, agora, claro, tem que passar pela sanção presidencial, mas a ProSoja Brasil mandou um comunicado, a gente está colocando na tela, dizendo que essa lei geral vai aumentar a competitividade do agro brasileiro, não só do agro, mas de tudo, as estradas que precisam de licenciamento ambiental serão mais agilizadas, a questão da Petrobras perfurar poços lá no litoral norte do país vai ser aprovado, mas para o agro brasileiro, segundo a ProSoja, é que essa nova forma de licenciamento ambiental será autodeclaratório. É como você tirar o seu documento, o seu RG, e dizer, eu moro em tal lugar, tal. Se você falhar com isso, você é preso, você é punido. Então, por que não, né? Eu dizer, olha, eu tenho um espaço, uma área onde eu trabalho e produzo alimentos, e eu tenho tal reserva, eu faço com a minha APP uma declaração
de próprio punho, né, assinado por mim, eu sou responsável pelo que eu estou dizendo. Nós somos cidadãos, não somos pessoas de segunda classe. Essencialmente, é isso que essa lei, essa nova lei do licenciamento ambiental está dando para principalmente a área da produção. Outra manchete, agora da Folha de São Paulo. Olha o absurdo. O governo Lula, o ministro Lupe, descuidou, vamos dizer assim, entre aspas, descuidou do INSS e a fila de pessoas que precisam de pedidos, de apoio, de assistência médica, engrossou, chegando ao recorde de 2,7 milhões de pessoas na fila esperando assistência médica, assistência de qualquer forma do INSS. Isso está gerando custo de bilhões às contas públicas, diz a manchete da Folha de São Paulo, em editorial, mostrando que é um descalabro. E esse é um gráfico produzido pela própria Folha. Vocês vejam aí que essa foi o destaque, a implementação do INSS digital em janeiro de 2020, logo no começo do governo Bolsonaro. Aí a fila do INSS começou a baixar. Estão vendo aí as colunas em amarelo? Aí veio o governo Lula em 23, logo a fila do INSS começou a aumentar, chegando a Cintia. Esse é um número inaceitável de quase 3 milhões de pessoas requerendo auxílio na fila do INSS. Na fila. Está precisando muito, está precisando pouco, está para morrer, não está para morrer, fica na fila. E aí é o nosso governo do amor, infelizmente. Enquanto isso, outra manchete da CNN, mais de 1.800.000 pessoas já denunciaram ao INSS os descontos ilegais na aposentadoria. Portanto, a roubança continua. E olha, é para a gente ficar indignado. O careca do INSS, o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, se desfez de carros de luxo antes de ser alvo de operação da Polícia Federal. Então ele sabia, é óbvio, saiu vendendo o carro antes que chegasse a polícia. Como é que sabe disso? E aí é pior do que isso. A BMW que vocês estão vendo, esse carrão, estava em nome da esposa de um ministro do TSU. A esposa é a Thales Mendes, esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, que foi apreendida com o careca do INSS, mas é muito conluio. Aí depois vem o Lula dizer que não tem nada com isso. Não, nós estamos, é culpa do Bolsonaro. Mas por isso que é preciso, cada vez mais, que nós tenhamos a CPMI mista no Congresso sobre o escândalo da roubança do INSS. Aliás, o presidente do Senado, Alcolumbre, disse que vai ler no Congresso hoje o requerimento... Não, desculpe, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, o requerimento para a instalação da CPMI do INSS. Quem está garantindo isso é o líder da oposição, o senador Rogério Marinho. O Alcolumbre garantiu ao Rogério Marinho que ele vai ler, portanto, vai ser instalada a CPMI mista do Senado e do Congresso sobre a roubança do INSS. E com a CPMI, né, com transmissão ao vivo, com perguntas dos deputados e senadores, o fio da meada será puxado. O escândalo deverá ser revelado para a população e caberá a nós, da imprensa, da mídia, ficar em cima para que isso não seja desvirtuado, essa investigação não vá para a gaveta. Outra manchete estarrecedora. A medida provisória de Lula amplia a isenção na cobrança da conta de luz para 60 milhões de pessoas. Beleza. Só que encarece a conta dos outros consumidores. Não é possível isso. Aí veio o ministro de Minas e Energia e disse, não, ninguém vai pagar nada, não vai aumentar para ninguém. É só um ajuste. Depois, nas eleições, eles vão ver o ajuste. Tanto é que a pesquisa do IPESP, tem mais grana para sair ainda. A Câmara aprovou ontem reajuste dos servidores, mas a reestruturação de carreiras vai ficar para um grupo de trabalho, não vai acontecer. Não vai acontecer, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, olha o impacto. 17 bilhões, 18 bilhões a mais na conta. Temos que pagar imposto para fazer frente às despesas dos funcionários públicos. E agora, o resultado de tudo isso. CNN, governo Lula é desaprovado por 54%,
ainda tem aprovação de 40%. Ainda tem 40% que aprovam esse descalabro. A pesquisa é do IPESP. Então, 54 a 40. E está aumentando. A boca da pesquisa está aumentando, a boca do jacaré, conforme eles dizem. E para complementar a lista de escândalos, não é nem manchete, da Folha de São Paulo, sobre a gripe aviária. O Ministério da Agricultura tentou distribuir testes de gripe com certificado vencido. Aí é difícil, hein? Aí é difícil. Muito bem. Daqui a pouco eu vou falar do movimento dos produtores gaúchos. Nós vamos ao vivo ao município de Tio Hugo para ouvir o que é que os produtores precisam. Claro, já está todo mundo sabendo, precisa de securitização da dívida. Né? A dívida vai vencer dia 30, eles não têm como pagar. As garantias são, nem mais é a terra, é a própria família, é um horror. Esse é o momento que nós estamos vivendo, infelizmente, no nosso país. Dito isso, vamos às notícias do clima, que é tempo e dinheiro. Sérgio Braga, notícias do tempo hoje no ar. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. E tem muita chuva passando pelo sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina. Olha só o registro que foi feito em São Miguel do Oeste, oeste de Santa Catarina. Teve estrago com granizo também, muitas árvores foram derrubadas. Portanto, isso aconteceu lá no oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste. E isto é destaque, inclusive, sobre o Nordeste, Sudeste e Sul, que encaram tempestades. A região Norte continua com muita chuva nesta quinta-feira. Portanto, as regiões Sudeste, Sul e Nordeste são as mais afetadas pelas fortes chuvas e deverão ter, inclusive, alerta para o estado de São Paulo, principalmente no litoral. Notícias Agrícolas destaca também que áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina têm alertas para chuvas intensas nesta quinta-feira. Volumes podem ultrapassar ou até chegar 100 milímetros, além de rajadas de ventos. Não está, inclusive, descartada a possibilidade de granizo acompanhando essas chuvas que vêm fortes por aí. Agora, Rio Grande do Sul, destacando que o frio, a próxima manchete, inclusive, o frio, o tempo firme, seguem no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A chuva retorna no próximo sábado, portanto, a partir do dia 24. As máximas temperaturas permanecem abaixo dos 20 graus e uma nova frente fria vai levar chuva nesse final de semana para lá. Nós temos o destaque do Notícias Agrícolas. Tá aí. Frente fria chega a Santa Catarina e Paraná. Até o final de semana segue para o sudeste, com uma massa de ar polar que se aproxima e temperaturas devem cair e trazer riscos de geada. Mas vamos dar uma olhadinha no mapa agora em tempo real, mostrando exatamente essa situação. No sul, o que a gente observa é muita chuva registrada no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado como um todo, oeste com tempestades ali, chuvas intensas, parte do Paraná e se aproximando, passando pelo litoral de São Paulo, se dispersando para alto mar. Região Nordeste continua com muita instabilidade, norte do país, e tem chuva registrada ali também no sul, no litoral da Bahia, nesse momento. Regiões central, do Brasil Central, continua ali com tempo firme. Mas vamos dar uma olhadinha como está a previsão também para os próximos 7 dias, a partir de amanhã, dia 23. Vamos lá? 23, portanto, o Brasil Central continua com tempo firme, norte do Brasil, parte do leste e do nordeste também, com chuvas intensas aí, lembrando Amazonas, Pará, Roraima e também Amapá com muita chuva, Maranhão, parte do Piauí, Ceará, no Rio Grande do Norte tem muita chuva prevista, Paraíba também, Alagoas, Sergipe. Olha só, no dia 25, no próximo domingo, chuva continua intensa no leste do Rio Grande do Sul e também na faixa litorânea do estado de São Paulo, Paraná, e essa frente fria vai mantendo a chuva sobre o Rio Grande do Sul, assim como na faixa norte do Nordeste, principalmente no litoral. Dia 27, terça-feira que vem, a chuva continua concentrada nas bordas, nos extremos, mas olha quanta chuva prevista para o dia 28 no sul do Brasil, e aí vai dando uma trégua na próxima quinta-feira, se dissipando para alto mar, dando um tempo um pouquinho mais firme no sul do Brasil, região sudeste, também parte do Brasil central, mas as chuvas continuam intensas, principalmente no norte do Brasil
e no litoral da faixa do Nordeste, faixa norte do Nordeste. Portanto, são essas informações, mas nós temos mais informações ainda direto da Serra Catarinense. Teve muita chuva por lá. Direto do Clima Terra, notícias com o Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo, boa tarde para você. Boa tarde. Na chuva, mantém o padrão normal do Brasil, que é o quê? Uma grande área de tempo seco aqui na parte central do país, centro-oeste, sudeste e partes do nordeste. As chuvas ficando mais pelo litoral e principalmente aqui, ó, no sul e no norte e alguma coisinha aqui no leste. Essa chuva aqui no Rio Grande do Sul é principalmente agora, ali entre sexta-noite, sábado e fim de semana, e semana que vem, quando vai entrar a frente fria. Esse aqui vai até quando? Até o dia 26, que é segunda-feira. Na segunda-feira organiza a frente fria aqui. Santa Catarina é um pouco hoje, amanhã, alguma coisinha no fim de semana também. Paraná, mais na metade sul, pegando aqui o sul de São Paulo, litoral. Aqui no Nordeste deu uma diminuída nos volumes de chuva, mas ainda continua com alguma chuva. É até bom que dê uma trégua para o pessoal conseguir recuperar algum estrago e também para as próprias lavouras, né? O sol também é importante. Aqui nessa parte norte o país tem a chuva normal e nessa grande área aqui, tempo seco. O tempo vira aqui, ó, para os 15 dias até o dia 6 de junho. Até o dia 6 de junho nós temos o quê? Uma grande área aqui de tempo seco, nessa parte aqui do Brasil Central, que é o normal. Essa parte aqui é a friagem que vai vir por causa da frente fria associada à massa polar, que vai avançar aqui entre terça, quarta e quinta-feira, vai provocar chuva nessa parte oeste aqui do Brasil, trazendo alguma chuva aqui na área do sul e oeste do Mato Grosso, pega áreas do milho de safrinha. O Mato Grosso do Sul todo ele com condições de chuva, principalmente aqui a faixa oeste, com chuva mais intensa. Essa aqui provavelmente vai ser ali entre terça, quarta e quinta-feira, dentro desse período. Aqui no sul a chuva ganha mais corpo, especialmente no Rio Grande do Sul, vai ajudar a melhorar o nível do Rio Uruguai e do Rio Iguaçu, que andam bem baixo, tá muito pouca chuva aqui no sul, isso vai dar uma boa ajuda. Ajuda também aqui em São Paulo, provavelmente na quarta-feira vai estar passando por aqui, sul de Minas, depois o Rio. Também aumenta um pouco a chuva aqui no leste do Nordeste e aqui no normal. Nessa área aqui, pouca chuva, que é o normal nesse período. Na anomalia está aqui, ó. A anomalia está aqui, ó. Nós temos aqui boa parte do país normal. Essa aqui é por causa da friagem que vai chegar. Como a média é baixa, qualquer chuvinha faz a diferença. Aqui no sul fica mais uma mistura de acima, na média, um pouco abaixo, principalmente Paraná. Mas vai ajudar, só aquele da semana do dia 29, 30 até o dia 5, 6 de junho, é um período mais seco com o domínio do ar frio. E ele está aqui, ó. Continua indicando a grande massa polar, primeira do ano, chegando aqui. Então vai provocar frio na Argentina, Paraguai, região sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Começa aqui no sul, entre terça e quarta no Rio Grande do Sul e oeste da região, quarta e quinta pega toda a região, daí vai. Vai ter condições de geada aqui na área do sul do Brasil, nas áreas tradicionais, talvez até no litoral, em alguns pontos, alguma geada fraca, entre 2 e 4 graus. Vários locais aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão temperaturas abaixo de zero de manhã cedo. Frio também aqui no Mato Grosso do Sul. Igual, aqui o pessoal tem que ficar atento em relação ao choque térmico, né? Mudança brusca de temperatura. Aqui fica como se fosse aquele pré-frontal. Depois o frio vai pegar essa região também. Por enquanto, em termos de geada na área do milho safrinha, está no sinal amarelo. Algumas áreas do Paraná, alguns pontinhos do Mato Grosso do Sul. Na área do café, lá no Triângulo Mineiro, São Paulo e sul de Minas, fica no limite. Se der, é geada bem fraca, coisa aí de 3, 4, 5 graus, que não tem prejuízo nenhum, só dá aquele susto, mas vão ter madrugadas bem frias. São Paulo cai bem a temperatura na capital, depois vai cair no Rio e as capitais aqui do sul também. Então, primeira massa polar chega a partir de terça, quarta-feira, aqui no sul para frente. Deve durar aí uns 5, 7, 8 dias com um frio bem típico de inverno. Vamos dizer assim, é a instalação do inverno que está chegando. Normalmente o inverno começa agora, da segunda quinzena de maio para frente e dá início ao inverno aqui no sul. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Um abraço, até amanhã. Esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo.
Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Pois é, então o Ronaldo disse, vai entrar chuva, depois vem o frio, mas não teremos geada. Quer dizer, estamos no sinal amarelo, disse o Ronaldo Coutinho. Por isso que a gente insiste. Acompanhe em tempo real o Clube do Tempo e Dinheiro, informações precisas na hora certa, para você ser o produtor rural muito bem informado. Vai ter geada? Estou no sinal amarelo. O sinal fica verde, fica azul ou fica vermelho? Lá no clube. Acompanhe. Olha o telefone para você entrar. 199-9813-2915. Mande um sinal aí, mande uma mensagem de WhatsApp que a dona Leia da Luz coloca você dentro do nosso clube para você ser o produtor rural mais bem informado. Quem está conosco também passando informações é o pessoal que está lá no nosso... Os nossos apoiadores, os membros do Tempo e Dinheiro no YouTube, como lá de Medianeira, aquela região de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, o Elisandro Colombo disse que choveu nessa manhã em Medianeira e a preocupação dele, do Elisandro Colombo, é essa previsão de geada, mas não vai ter. Está no sinal amarelo, Elisandro, não se tem muita certeza. Entre no clube, confirma lá. O Clélio Montini também, da região de São Miguel do Iguaçu, muita chuva em São Miguel, lá no Paraná, essa manhã. Já a Fabiana Silveira, lá de Piratini, Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul. Piratini amanheceu com ar gelado, agora 14 graus, agora, hein? Sol entre nuvens, vamos em frente. Por isso nós venceremos, com o Brasil venceremos, diz a Fabiana Silveira, lá de Piratini. Já o seu José Ruiz, de Novo Biratã, Mato Grosso, 30 graus lá em cima, seco. Mas é bem característico desse momento. Tempo aberto sem chuva, confirma o Sr. José Ruiz. E o Elisandro Colombo é membro aqui do Clube do Tempo e Dinheiro já há 7 meses. Obrigado, Elisandro. Faça como Elisandro, né? Seja membro. Entre e passe informações para a gente. Vocês são os nossos repórteres avançados. A dona Rosângela Mafra disse que, lá em cima, no norte do Mato Grosso, deu um friozinho à noite, mas o sol é forte durante o dia. Norte do Mato Grosso, informa a dona Rosângela Mafra. Muito bem, rápido intervalo. O Vlamir Brandalize já conseguiu uma antena do Elon Musk. Né? Então teremos informações precisas com o Vlamir Brandalize daqui a pouco, depois do intervalo. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você.
Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro, desta quinta-feira, 22 de maio de 2025. Preços da soja subindo, o mercado é climático. Mas antes vamos saber os preços, o Serginho está acompanhando. Sérgio Braga, como é que estão os preços da soja aí? Vem apresentando alta até os últimos minutos, permanece em alta nas negociações na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar direto. Gleidson, coloca a tela para a gente observar. Agora inverteu mão, João. Não, esse é Ibovespa. Não, é o esse é o Ibovespa. índice Ibovespa. Não, esse é o índice Ibovespa. Aê! Aí, opa! 0,55 de alta a 10 dólares e 68. Eu bati os olhos lá, fiquei assustado, mas não, Assustou pelo contrário, a soja segue em alta. As demais posições, você consegue colocar para a gente, Gleidson, só para poder acompanhar. Em Opa, alta. tudo verdinho, João. 10,68,75, julho, agosto, 10,63,75, setembro, 10,48,25, novembro, 10,56, alta para a soja nesse momento na Bolsa de Chicago. P3 dá para colocar também? Sim, Opa, 0,68 de alta em linha, Porto de Paranaguá, julho, 23 dólares e 56 a saca. Soja em alta, João. Pois é, deu uma barrigadinha essa madrugada, falei, mas depois de 3 dias de alta, temos que perguntar para o mestre, que está lá na Agro Brasília, toda feira sem internet, só o Vlamir tem conexão com o Tempo e Dinheiro. Então vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize, no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O Vlamir Brandalize aí. Branda, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. É a correria das feiras, João Batista. Que ideia a telecomunicação brasileira. Que venha. Mas se não fosse o Elon Musk, você não estaria aí. João, temos que melhorar bastante ainda a telecomunicação, né? Aqui hoje tem milhares de pessoas, então está totalmente congestionado o sistema, deu pane aí, pessoal querendo fazer negócios, a internet complicou a vida de todo mundo, João Batista. Isso é o Brasil, eu acho que deve ter só a internet ali no Supremo Tribunal Federal, ali não falta, né? Mas ali tem uma sanção em cima dos caras. Ô Vlamir, bom, vamos focar. Então, vamos focar. Imagine uma feira do tamanho da Agro Brasília, no entorno da capital federal, e o pessoal não consegue negociar porque caiu a internet. Vai no antigo, vai na caneta, faz o pedido e depois passa. É o bloquinho de pedido, o pessoal está no bloquinho de pedido. Meu Deus do céu. Eu tava olhando, João, aqui, pela primeira vez que eu participo de feiras em tudo que é lugar, né? Faz tempo. Mas eu nunca tinha visto uma feira que tem todas as marcas de caminhões. O pessoal está focando o agro bastante, João. Todas as empresas de caminhões do Brasil estão aqui na feira, todo mundo. E aí você vê placa de caminhão vendido para o produtor tal, a placa vendida para a fazenda tal, e girando. E agora só no bloquinho, sem internet vai no bloco. Meu Deus do céu. O Brasil, ajuda o Brasil. Bom, vamos lá. Ô Vlamir, então, vamos focar no preço, que esse que é importante. O Brasil está olhando você aí. 3 dias de alta. Essa madrugada, falei, meu Deus do céu, de novo. E aí, o que aconteceu? Porque agora recuperou. Conta pra gente. Olha, João Batista, é o normal, o mercado, como se sabe, o mercado, grande parte dele é o dinheiro que circula, né? O mercado é financeiro. Nós tivemos alta segunda, alta terça, alta ontem. E hoje, pela madrugada, o mercado acabou liquidando, fazendo lucros. Isso é normal do mercado financeiro depois de 3 altas seguidas e ganhos importantes.
em que o mercado saiu da faixa de 10,20 aí o setembro para praticamente 10,50, quase 30 pontos de alta, o pessoal realizou lucros, né? Ele fez lucros, garantiu, colocou no bolso e agora voltou aí depois do meio-dia. E voltou por quê? Porque continua muito encharcado. Tem inundação ainda ali em Minnesota, parte do norte do cinturão. Tem chuvas ainda para os próximos dias em alguns lugares. O plantio deu uma freada, a temperatura baixa no meio oeste americano. Inundações na Argentina também começaram a chegar lá fora, né? Imagens da Argentina lá em Chicago mostrando o silo Bolsa flutuando ali na Argentina, de inundação na província de Buenos Aires. O geada parece-me que foi muito severa ali no leste europeu. As notícias pela manhã ali da Rússia apontam que pode ter perdido até 10 milhões de toneladas de trigo, isso é muito importante. Os chineses começam a abrir o bico, né, porque tem problema que teve na safra de trigo e de milho, que sofreu muito com calor e falta de chuvas, automaticamente perdas grandes, e isso está trazendo um apelo importante. Agora o milho e a soja já viraram, o trigo, que estava também bastante em baixa, agora está com um pouco menos de meio ponto de baixa, mas ainda bem consolidado. E se a gente olhar todas as outras commodities em baixa, o mercado financeiro vendendo as outras e comprando soja e milho, porque o ambiente da soja e milho é positivo, né, João? Então ele está numa condição melhor. A safra americana vai plantar menos soja que o ano passado. A safra de milho é maior, mas não atende a demanda. Existe um déficit gigantesco, então esse é o quadro. Hoje o pessoal aqui até nem caiu o prêmio no mercado brasileiro, nos portos está igual a ontem, justamente porque o pessoal quer soja, né, João? Então, por isso que esse mercado voltou a ser comprador. Alguns produtores que passaram aqui conosco pela manhã, já apontando que iriam vender soja agora à tarde, porque o mercado aqui na região cresceu quase R$4 em relação à semana passada, para fazer caixa aí, para que tem muita gente que tem dívida semana que vem, né? Há chance de o mercado melhorar, mas o pessoal já cabreiro, né? Nas semanas anteriores, quando chegou na véspera da dívida, o mercado caiu, porque daí automaticamente tem muita oferta, o prêmio recua. Hoje é gerando negócio, né? Para te dar uma ideia, já me falaram aí que teria perto de 500 mil toneladas negociadas aí nessa quinta-feira. É um bom volume por dia, e já estamos nessa semana aí com mais de 1,5 milhão de toneladas de soja negociada. É possível que feche a semana com os 2 milhões de toneladas negociadas. É uma semana que começou meio frágil pela segunda de manhã, depois Chicago melhorou e o mercado agora se animou aí para os negócios. Esse é o Vlamir Brandali, sempre me emociona, né? Parece um garotinho. É um jogo de informação. Meu Deus do céu. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer a conta, né? Como é que se faz a conta da soja? Vende agora ou vende depois? Com o Marcelo Gavlik, lá da G-Trade. Lá de Cascavel, vai estar conosco na sequência. Mas a pergunta que eu vou fazer para o Marcelo e vou fazer para o Vlamir agora, estão me fazendo aqui. Vende a soja agora, doutor Vlamir, ou espera a subida até o final do ano? Vale 1 trilhão essa resposta. Olha, João Batista, quem precisar de caixa nas próximas 2, 3 semanas é uma semana boa. Porque a semana que vem, pela lógica técnica, o mercado ainda tem fôlego para subir novamente. Porque tem mais chuva nos Estados Unidos na semana que vem. Isso pode trazer mais pressão. A grande questão é que, como é a semana de dívidas, aí o cavalinho fica às vezes na cocheira. Mas eu acredito que a semana que vem o mercado é melhor para aquele produtor, principalmente que não tem a necessidade de vender soja nos próximos 30, 40 dias, que daí ele pode ver se a semana que vem o mercado realmente não seguir a lógica, ele pode esperar mais. Aquele produtor que precisa de caixa, pagar os bancos aí na semana que vem, talvez até amanhã ainda tenha que aproveitar esse momento aí para não correr o risco. Eu continuo vendo que a semana que vem nós vamos ter cavalinho encilhado da soja. Olha aí, eu estou aqui olhando os números, porque o Vlamir Brandali é professor de MBA e tal, ele olha os dois mercados, o mercado físico e o mercado futuro. Então, assim, nós estamos falando do mercado físico. Espera aqui, vai passar o cavalinho semana que vem. Aí eu vou perguntar sempre para o Vlamir, mas combinou com os russos, né? Igual o Fiola, não combinou, não temos certeza. Aí entra o mercado de futuros, as opções, para você garantir o que está aí agora. O que você acha, Vlamir? Garante ou não? No papel? Olha, João, para quem tem necessidade, o mercado reagiu bem, quase 30 pontos de alta em relação à semana passada, né? Então, já é o momento de fazer uma beliscadinha, né, João? Então, fazer uma put? Essa a situação. Fazer uma put? Exatamente, uma put. Aquele que está na dúvida de fazer insumos,
É a hora dos barter inteligente aí, né, João? Fazer o barter inteligente, porque acaba valorizando o grão que tem na mão. E isso dá a condição de relação de troca. Porque eu estou sentindo, João, aqui, falando com muita gente, os insumos começaram a subir novamente. Então a fase de baixa parente já começou a passar, fertilizante subindo. O dólar? Dificuldade de dólar, logística, né? O dólar em si ainda está barato, né? Se esperar, talvez o dólar comece a ficar nervoso, né? Olha o dólar, ele está barato, o dólar, perto de 5,60. Mas tem muita coisa errada no Brasil, que esse dólar baratinho aí, não sei se vai durar muito tempo, né? Então tá bom. Então tá dado o recado, né? Para encerrar, dentro do Brasil, como é que está o mercado? Olha, João, o mercado hoje melhorou nos balcões aí. Balcão Gaúcho ali começa com 118,5 nas missões, vai a 123 lá perto do Porto Rio Grande. Mercado do agosto, muito comprador, agosto nos portos. Olha, agosto é compradora 142,5 Rio Grande, setembro 143,20 em Paranaguá. E o curto prazo, para quem precisa fazer dinheiro curto, é 134, 135 aí na posição junho, né? Esse, vê como é que tem uma variação grande, ainda tem muita conta para pagar, por isso que o mercado é mais fraco agora e não tem espaço para novos embarques aí nos portos agora no mês de junho, já lotado praticamente os portos. Pergunta de curioso, por que o produtor deixa tudo para vencer no dia 30 de maio? Não dá para espalhar, não? Dá para espalhar, né? Mas é que geralmente quando ele vai pegar os financiamentos, os bancos também acabam canalizando para esse período, né? Então, na hora de assinar o contrato é muito difícil você pegar e jogar para frente. Dá para ver que o produtor está tentando alongar essa dívida, mas alongar com juros que está aí hoje no Brasil é absurdo, né? Bom, saiba mais, acompanhe, tenha informação dos prêmios em tempo real aonde? Lá no nosso clube, aí está o telefone. Mande um zap para esse telefone e entre no clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Só que você vai entrar e vai ficar, né? Claro. Um show de informação. 199-9813-2915. Vlamir, e a feira? Porque eu sei que nós estamos judiados por falta de internet, mas a feira está bombando, né? Agro Brasília? Olha, João Batista, eu ano passado estava aqui também, hoje aparentemente o número de pessoas circulando, e você sabe que eu fico aqui na bica, né? E na charrua. Na boca da feira, né? Então, é muita gente. Eu no ano passado achei que não tinha tanta gente que nem eu estou vendo hoje aí. Tem muita gente, o produtor está preocupado, está buscando soluções, e as feiras agrícolas é o lugar que tem as soluções de tudo que é possível, desde tecnologia, sementes, produtos, máquinas, tem solução para tudo nas feiras, e o produtor preocupado para melhorar a produtividade, para melhorar a renda, está vindo para as feiras, e eu estou vendo esse movimento aí. Ok. Pela manhã a gente conversou com muito produtor, João, muita gente. Deixa eu mostrar. Pela manhã o Vlamir fez um vídeo do pessoal chegando, ele destacou a quantidade de jovens chegando na feira para conhecer o agro, né? A solução, o futuro deles. Veja aí. Quinta-feira, Agro Brasília, o povo chegando ali, ó, lá no fundo, ó, muito jovem chegando, muito jovem. Juventude chegando aí na Agro Brasília, olha aí, ó, a nova geração de brasileiros. Eu estou tomando uma aguinha aqui, porque aí é seco. Ô Vlamir, não tem dúvida, né? Nós temos que deixar os jovens orientados. A solução passa pelo agro, pelo sol, pela terra, pela água, não é? E pela tecnologia. Manda esse pessoal ir para a escola, Vlamir. Exatamente. Mas aqui para eles é uma escola. Hoje eles estão tendo uma aula prática aqui, muito boa aí. E automaticamente, isso é importante eles participarem, João, porque eles têm que conhecer o nosso setor. Bacana. Esse setor aqui é um grande pujante, né, João? Tá. E automaticamente tem que trazer essa juventude aí para perto, e isso está acontecendo, né? Isso é importante. Estou vendo que você está de olho no seu celular aí. Eu não vou nem perguntar o que é, porque eu vou chamar a vinheta do milho, vamos saber dos preços do milho. Vamos às cotações do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab, aquela que você tem que saber o preço da sua soja. Use a ferramenta Inovipab. No ar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, o milho lá nos Estados Unidos, 2 vencimentos em alta. Claro que tem delay de 10 minutos. O julho estava agora há pouco a 4,63,50, alta de 2,5. Setembro levemente em alta a 4,43. No vermelho, o milho americano para dezembro a 4,55,25. E vermelho também para o março do ano que vem a 4,69,5. Isso lá.
Milho brasileiro base da B3, base Campinas. Ixi, bem vermelhão, hein? Ó, o julho, 63,78, quase 1% de queda. Setembro, 1,28 de queda, 65,45. Novembro, 1,13 de queda, R$ 68,51. E janeiro, na B3, base Campinas, 71,68, 0,44 de queda. O que esses números dizem para o senhor, doutor Vlamir? Olha, João, a B3, ela está voltando à realidade de uma safrinha cheia, né? Então, a gente viu aí muito produtor querendo fazer fechamento de safrinha, porque precisa de caixa até agosto, setembro. E está vindo uma grande safrinha. O que a gente vê por aqui é todo mundo produtor falando que vai colher uma safra boa. Tá muitos aí falando que é a melhor safra de milho aí, que já estão colhendo, né? Então, além disso, temos a grande safra de sorgo, que está vindo também. E o problema é o problema de sempre, né, João? A questão de logística, armazém, tudo isso aí acaba atrapalhando. E a B3 hoje, aí, com leve queda do dólar, ela também trouxe uma leve pressão de baixa, porque hoje os exportadores, grande parte dos exportadores estão fora do mercado nessa quinta-feira, porque mesmo com o mercado internacional está melhor, eles estão esperando para ver definição desse milho. Está começando a sair milho dos campos. E parece-me que as primeiras lavouras colhidas estão com altas produtividades. E com isso o pessoal está desconfiado, que talvez o número da safrinha seja até maior do que era projetado aí pela maioria das projeções de empresa privada, Conab. E essa situação aí acaba trazendo assim, não, mas se tiver uma oferta muito grande de milho, se eu entrar comprando do valor que vinha girando, talvez vou estar pagando mais caro do que vai ser ali na frente. Então, é quase unânime aí, os produtores também acreditam que o mercado agora é poucos dias sem colheita efetiva, andando forte, e pressão, né, pressão de oferta aí na B3 é essa situação, né, os grandes do setor de ração continuam fora aí, nessa semana, setor de etanol, setor de ração, justamente ainda que tem dois reflexos, essa safrinha chegando e a crise da gripe aviária aí, que o pessoal até agora ainda não sabe, né, que reflexo vai ter, né, em princípio. Eu acredito que essa crise da gripe aviária vai impactar em talvez no máximo 1 milhão de toneladas de milho para ração de frango, que a nível global brasileiro não é quase nada. Eu acredito que isso vai tudo para exportação depois na sequência. Mas exportação de milho mesmo é só depois de setembro, outubro, porque daí começa a liberar um pouco mais porto e tem espaço. Mas nesse momento o mercado meio acomodado do milho aí, na B3 está vendo isso aí. E Chicago segue o rumo, né, João? Ele estava em baixa na madrugada, depois agora vem em alta, agora ele está ali no meio do caminho. Ele está sustentando aí o 4,40 no setembro, né? É uma base boa, porque ele vinha com 4,20 de suporte e ele melhorou esse suporte, João. Então, isso aí que é o positivo para nós. Se a gente olhar as posições julho do ano que vem, a gente vai ver que o milho julho do ano que vem, ele está numa condição aí já de perto de 4,80 até acima. Então, o ambiente do milho está bom e a situação do clima americano, em princípio, ela não está muito regular. Aí o produtor aqui brincou hoje. Então, a situação do clima americano está começando, a situação não está muito católica por lá. Até o Papa é americano, mas o produtor não consegue. Não está vendo o clima favorável, por enquanto, nesse momento. Falando em clima, vou pedir para o Gleidson colocar a imagem do satélite em tempo real, porque vocês vão ver uma frente, viu, Vlamir? Você vai ver a frente passando pelo Paraguai, entrando pelo oeste de Santa Catarina e do Paraná, e, claro, né, está atrapalhando a colheita, evidentemente. Ontem à tarde, o pessoal lá do oeste de Santa Catarina, no bairro Catarinense, ali perto de Palotina, na verdade, bairro Catarinense, saiu catando milho, só que com muita umidade. Veja o vídeo, Vlamir. Dá para perceber no ar, né, que o milho não está no ponto ainda, né, Vlamir? Me falaram que ele está com 26% de umidade. É só para o quê? É pamonha que vai fazer? Pamonha com esse milho? Hein? Não, na realidade, Silagem. João, eu não sei para que ele vai, mas Silagem. esse milho com 26 de umidade, ele tem duas situações. Ele pode mandar para o secador para secar, ou ele pode ser usado na ração como milho úmido. Ele sai dali e já vai para a fábrica moer e fazer ração.
que ele detém mais umidade e acaba tendo um menor volume de pó. E o milho úmido, quando usa em ração, ele tem talvez às vezes a necessidade até menor de uso de óleo de soja para misturar, para diminuir o pó, por causa dessa condição de umidade mais alta. Ele serve, sim, depende de como é que o produtor está destinando ele. Se ele for para armazenagem, só para colher, aí ele vai ter que secar. Se for por causa daquela posição do milho que já está com 26 de umidade, se der geada não tem problema nenhum. Nesse milho não tem mais problema. Tá. Eu vou me despedir de você. Você vai chamar um vídeo para a gente e a gente vai despedir de você, porque depois, na sequência, vai entrar o Marcelo Gavilic, especialista em comercialização da G-Trade. Mas enquanto ele faz a conexão, a gente vai rodar o vídeo que você nos mandou de uma outra cultura. Eu falei, não é possível, o Vlamir entende de tudo? É um vídeo sobre alface. É isso aí, o Davi consegue colocar para a gente mostrar aí. Já. Isso está impressionando o pessoal, João, porque tem muita coisa bonita por aqui. Tá bom. Deixa eu me despedir de você para liberar o seu canal, para entrar o Marcelo. E na sequência, então, a gente já vai chamar o vídeo do Vlamir sobre alface no entorno de Brasília. Precisa, hein? Produção ali do entorno. É isso, Vlamir? É isso aí, João Batista. Até amanhã nós conversamos diretamente com Antônio Olinto. Amanhã é feijão e à noite também. O cara não para. Amanhã nós estamos lá no Paraná, sul do Paraná. Muito bem, boa viagem e vamos em frente, Vlamir. Vamos lá. Um abraço, até amanhã. Vamos mostrar o alface lá na Agro Brasília, no entorno de Brasília. Eles estão conseguindo, né? Dona Marisa Stuani está dando lição lá, produzindo hortifrutis no entorno de Brasília, que precisa muito. Veja o vídeo. Olha aí, gente, alface americana, alface crespa, alface vermelha, o melão. Olha a cabuchá ali, ó. Melancia, salsinha, rúcula, as abóbora. Esse é o Agro Brasília, nesse dia 22 do mês de maio de 2025. A gente está mostrando isso e é importante, muito importante, a gente destacar a necessidade que nós temos de utilizar bem a água, recurso hídrico que precisa ser usado para irrigação. Né? O Mato Grosso, por exemplo, está num processo de defender a irrigação. Por quê? Porque o coentro sai de São Paulo para abastecer as cozinhas do povo de Mato Grosso. Por quê? Porque não tem água. Tem um monte de rios no Mato Grosso, água para tudo quanto é lado, mas subterrâneo. Então precisa de irrigação. Nós precisamos ter hortifrutis para todo o país com irrigação. Claro, tem que chegar a eletricidade, tem que puxar a água, tem que usar bem a água, claro, mas precisamos, né, defender também a produção de hortifrutis em todo o país. Deixa eu colocar os preços do trigo na tela e depois nós vamos voltar a conversar sobre negócio de soja e milho lá na G-Trade. Olha o trigo aí no vermelho, depois de boas altas, o trigo para setembro lá em Chicago, 5,61 com 75, dezembro 5,84 com 75 e o março $6,03 por bushel do trigo lá em Chicago. Muito bem, vamos voltar então, viu, Gleides? Pode colocar na sequência as cotações de soja e milho, porque nós vamos conversar agora com um especialista em comercialização, que é o Marcelo Gavilic, lá da G-Trade de Cascavel. Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, João, obrigado por mais um convite aí. Pois é. Então, já comentamos com o Vlamir, você deve ter acompanhado, né? Essa barrigada da soja, falei, aí o pessoal, tem muita gente querendo pegar o bonde ainda dessa subida no preço da soja. Primeiro a soja, depois a gente fala do milho. Então o Vlamir explicou que é o mercado climático e tal, mas o preço da soja está voltando a subir. Está aí, ó, 10,66 por bushel, alta de 0,39. A mesma pergunta que eu fiz para ele, faço para você. Vende agora ou espera, Marcelo? Então, João, essa é uma pergunta bem complicada. Eu deixo mais pro Vlamir responder, porque assim, o nosso trabalho é estudar qual que é a sua condição e propor segurança, né? Se eu estou com essa condição atual, eu tenho tanto comercializado, tanto em aberto, o meu risco é para alta, o meu risco é para baixo, e a gente encaixa, né? Então, tá para alta, aonde a gente vai posicionar esse seguro, né? Tá para baixo e tal. Então, a gente evita um pouco, assim, tentar adivinhar para onde o mercado vai, porque é uma coisa muito complicada de se fazer, né? E a gente trabalha assim, bom, se eu for vender hoje, como que está o meu prêmio? Como que está em relação ao histórico? Aí a gente olha, né, e pode sugerir uma estratégia, que, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, né, João? O preço hoje
para pagamento curto contra um preço para segurar o grão e entregar lá na frente. Não sei se vai mostrar aquela tabelinha de preço. Vamos mostrar a tabelinha. Essa tabela que a gente vai mostrar é da Ouro Safra, aqui do interior de São Paulo, de amigos meus lá da minha região. Aí vocês têm a oferta que eles colocaram hoje para Mojimirim, que fica lá no fundo da minha casa, lá no Mato Dentro. Olha, o maio, para pagamento 10 de julho. 10 de junho, desculpe, 125. Né? Para pagamento 30 de junho, 126. Para dia 15 de julho, 126,50. Setembro, 5 de setembro, 131. E para outubro, 134. Aí, o meu vizinho perguntou, e aí, cara, o que eu faço? Vendo agora ou espero chegar outubro? Aí tem o carrego, né? Tem que fazer as contas. Exatamente, aí que entra a nossa parte. A pessoa, o produtor vai dizer assim, preciso vender, eu tenho que vender, eu tenho tal prazo para pagar minhas contas, tal, comercializar. Daí a gente vai olhar essa tabela, então. Bom, hoje, se eu vender a 125, o que eu faço? Eu vou aplicar o dinheiro nos juros, que o juros está alto, e se eu tiver silo, né, eu estiver pagando armazenagem, eu vou me livrar da quebra técnica e das despesas de armazenagem. Então, eu tenho uma conta para isso, né? A gente vai jogar aí 0,3% ao mês de custo de carrego, mais 1% do custo de oportunidade dos juros que você não está pegando. Então, se a gente pegar 125 no mês 6, né, 10 do 6, e jogar 4 meses para frente desse custo de mais ou menos 1,3 ao mês, a gente vai encontrar uma soja de 131,60, mais ou menos. Ou seja, se eu for vender hoje, e eu puder aguardar até 10 do 10, é mais vantajoso você ir no 134 e vender para entregar lá na frente, arcar com o custo do carrego, né, e deixar de ganhar juros, porque lá na frente vai liquidar um valor mais interessante para você, né? Mas isso porque são duas posições. Essa primeira posição é uma posição arriscada, acreditar que outubro vai estar no valor que está sendo mostrado hoje, 134. Se subir mais, o cara perdeu, né? Agora, se cair, também ele ganhou, não é isso? Está travado. Exatamente. Aí, essa é uma parte do nosso trabalho. Então, eu vendo agora ou eu vendo lá na frente? É uma questão. Depois mas e se subir? Né? E se eu vender e continuar subindo? O que eu faço? Aí que a gente faz essa conta. Então, nesse caso, é melhor vender lá para outubro, para entregar outubro, receber lá outubro. E aí você pode comprar um seguro de alta na soja. Né? Então, se cair, eu já vendi, beleza? E se subir, qual que tende a subir mais? Brasil ou Estados Unidos, né? Eles com uma redução na área, com todo o risco climático pela frente, a gente ainda com estoque para vender, né? Então, talvez seja mais interessante pensar em altas nos Estados Unidos, né? Se tiver algum problema climático lá, né? Mesmo se não tiver problema, eles ainda tenderiam a reduzir a produtividade estimada, que está estimado um recorde lá, né? Vamos dizer que vai voltar para a média dos últimos 5 anos, vai cortar 2 sacas por hectare. Com área menor, estoque final já fica meio apertado. Então, a gente posicionaria pensando que maior potencial de alta, né, a soja lá nos Estados Unidos. E aí que entra uma outra questão. Então, qual mês que a gente vai posicionar o nosso seguro de alta? Né? Agora a gente está nos meses da entre safra americana, daqui a pouco eles têm a colheita. Então, eu posso comprar um seguro de alta no setembro, para estar protegido até o agosto? Posso, né? Fica meio curto, mas beleza. O próximo é o novembro. Só que novembro é o auge da colheita americana e costuma ser o contrato mais baixista do ano. Então, complicado a gente ir no novembro. Então, como a curva está meio próxima, às vezes já é um negócio a gente ir lá no soja março 23, 26 e compra um seguro de alta lá. Tá. E aí você vai estar com todo esse tempo podendo participar da alta do mercado numa época que também é entre safra americana, né? Março já é baixista para os nossos prêmios e altista para o Chicago, né? Tá. Vou tentar traduzir do meu jeito. Então, assim, são 2 mercados, né, pessoal? Tem o mercado físico, que é esse daí, que vocês estão vendo na tela. Quer entregar agora, recebe agora, morreu. Se subiu, dane-se, vai chorar na cama, que é quentinho. Ou esperar outubro, né? Mas tem que entregar dia 10 de outubro, isso é o mercado físico. Pum. Aí você subiu, vai para a cama e chora lá. Ah, não, peraí, o Marcelo lá da G3 está dizendo que a gente pode ter uma participação nessa alta, fazer um seguro de alta. Já é mercado de papel, de trabalhar com bolsa. Aí você trabalha com a bolsa, se continuar subindo, você continua recebendo das corretoras, né, via a posição que você adotou. Então, mercado físico, papel é outro, e você participa da alta. Aí vem uma questão crucial. Você falou que a melhor posição que você está sugerindo seria março do ano que vem, né, ou no papel.
Você entregou outubro físico e fica com o papel até março do ano que vem. Mas aí tem que saber o valor do prêmio. Quanto custa um prêmio para fazer março 26, Marcelo? A gente fechou o negócio mais ou menos 7 para 8 reais por saca de soja, né? Então, Isso se a gente for calcular... Isso em percentual dá quanto? Um só de 130 aí. Dá menos de 5%? 5 pontos quebradinho aí. Aí, 5%. E aí, isso está dentro do dinheiro. O outro lado também está sabendo disso, o comprador, Sim. né? Então, por isso que é 5%. Olha que bela lição. Olha que bela lição. Você tem a soja física, está na sua mão, tal. Vendeu, perdeu a possibilidade de participar da alta. Participe da alta, mas pegue um prêmio mais à frente, não agora que está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Isso é dentro do dinheiro. Pega um pouco fora do dinheiro, que é mais barato o prêmio. Certo, Marcelo? A gente sempre fala, busca os 3 a 5%, né? Se tiver mais de 5%, joga um pouquinho o preço mais fora do dinheiro, né? Para economizar, né? E é bem uma questão do anterior que você tinha falado, João, que o pessoal, quando faz o primeiro contato com a gente, fala assim, tá, mas eu entrego aqui na cerealista, na cooperativa, em tal lugar, aí eu vou começar a vender na bolsa, onde que eu entrego? São coisas diferentes. A comercialização com o mercado financeiro não impacta em nada ali no seu entrega física. Vai continuar entregando no mesmo lugar, vai continuar fazendo igualzinho você faz. Muito bem lembrado. A diferença é que você vai ter seguros na bolsa, que se o preço andar ao seu favor, você vai ter uma entrada de caixa, né? Então é o que a gente fala, a única forma do produtor não especular é estando na bolsa. Por quê? Se eu vendi a 134 e tenho um seguro de alta, onde que está meu risco? Né? Se cair, eu já vendi. Se subir, eu continuo participando. Isso. Então, assim, se o produtor não tiver na bolsa, ele está sempre especulando. Ou com risco que caia, ou com risco que suba, ele não participa se ele já vendeu, né? É muito importante, assim, essa pergunta, essa colocação do Marcelo, muita gente me faz. Onde que eu entrego na bolsa? Você não entrega, são mercados diferentes. Um é o mercado físico, pá. O outro é o valor do seu produto. Que nem o carro, você não faz seguro de carro? Você vai entregar o seu carro? Não. Bati o carro. A seguradora te recompensa no valor do carro. É isso que o Marcelo está dizendo. Entreguei a soja para outubro, saí do mercado. Aí começa a subir, ficou olhando, oh meu Deus. Não, pega um contratinho e participa da alta. Desconto 5%. Por quê? Porque você está em cima do dinheiro. O outro lado é bobo? Não é. Agora, você tem que ir num espaço, num momento que o prêmio está barato. Como é que você faz isso? Entre lá no clube que nós temos todas essas informações, porque a G-Trade é parceiro do Tempo e Dinheiro. Quer saber o valor do prêmio a futuro? Liga nesse telefone aí. Nós temos um funcionário do Tempo e Dinheiro dentro da G-Trade só para te informar. O telefone é 199-7110-8610. 199-7110-8610. É o telefone do funcionário do Tempo e Dinheiro, né, o Fernando César Sofiati, para te atender e dizer, o prêmio custa tanto, tarará. Estamos aqui ajudando, né, Marcelo? Exatamente, estamos sempre à disposição para atender o pessoal aí. Eu sei que parece muito mais complicado do que é. Na realidade, você vai abrir uma conta com o Fernando ali, a conta sua na XP, uma conta no seu nome, só vai dinheiro seu, só sai dinheiro para conta sua. Então, não é me fazer um Pix, não, que a gente vai mexer aqui, é bem transparente. E aí, em 5 minutos você abre a conta, fez uma TED, o dinheiro está na conta. Decidiu a operação, Fernando te manda um e-mail, você só responde ok e tá feito o negócio. É muito mais simples do que parece. E isso pode fazer muita diferença na vida do produtor. A gente viu que nos últimos aí, safra 23 e 24, 2 anos de recorde, teve gente que nunca colheu tanto e fechou o ano no vermelho, porque errou na comercialização. Então a gente tem que abrir o olho e tem que investir um tempinho para estudar essa área que é o nosso ponto fraco do agro brasileiro, né? Marcelo Gavilic, G-Trade, parceiro do Tempo e Dinheiro, muito obrigado. Apareça sempre, hein? Show de bola, baita informação. E a gente está ajudando os nossos amigos produtores. Parar de ver o dinheiro escorrendo pelo meio dos dedos, pelo amor de Deus. Marcelo, um grande abraço, vamos em frente. Ô, João, obrigado por mais um convite e sempre que convidar, vamos estar presente aqui. Muito bom, muito ótimo. Olha aqui, eu vou voltar ao Sérgio para dar os preços do HF, mas atenção pessoal lá aí de Tio Hugo, município aí do Rio Grande do Sul, que tem um bloqueio nas estradas. Não está bloqueando a estrada, mas está do lado da estrada, mostrando para a sociedade gaúcha e brasileira o drama vivido pelos produtores. É um instante só, assim que o Sérgio passar os preços dos hortifrutis, nós vamos para Tio Hugo lá no interior do Rio Grande do Sul. Sérgio Braga, preços do HF. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
Com a apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor. O leite em Santa Catarina, média, R$ 2,71, mais 92. Ovo branco CIF, caixa de 30 dúzias em Recife, a R$ 156,43. Batata, o beneficiador, batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos, R$ 85,00 em Guarapuava e região. Tem a cebola vermelha, cebola crioula, a R$ 2,67 o quilo em Tuporanga e região. Isso ao produtor. E a melancia redonda, comprida, um pouco mais de 12 quilos, a R$ 1,26 em Uruana. Bom, lembrando mais uma vez que essas são as informações apuradas pelo CPEA, divulgadas pela LS Tractor, e quinta-feira, tradicionalmente, é dia de destaque também da LS Tractor. E hoje o Fred Olive, que foi até Tuparandi, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, ele vai mostrar as diferenças, né? Mostrar como o trator, na verdade, LS R50 tem feito a diferença, sim, no manejo agrícola de uma propriedade de 4 hectares. Acompanhe. Com 11 anos de atividade no Brasil, a LS Tractor já tem o mercado de tratores consolidado no país. Prova disso é essa visita que nós estamos realizando aqui no município de Tuparandi, no noroeste do Rio Grande do Sul. A família Zacfio adquiriu um R50 da LS Tractor, trator compacto com 50 cavalos de potência que está auxiliando no manejo agrícola dessa propriedade de 4 hectares, sendo 1,5 hectare de uvas e outras culturas. O trator R50 tem eficiência operacional, mas principalmente economia de combustível, o que traz satisfação para esses agricultores. Meus pais, depois que se aposentaram, adquiria o sítio aqui e a gente acabou então vindo para cá para ajudar e trabalhar e cuidar do sítio, e aos poucos acabou se tornando até um negócio rentável, né? Por isso que a gente acabou se estabilizando aqui então, né? Estamos aqui já há aproximadamente 15 anos e a nossa primeira preocupação era em 4 hectares, e sendo que não são 4 hectares de aproveitamento, a área total é 4 hectares. Então, o que se pode fazer aqui para poder, de certa forma, tentar sobreviver aqui, né? Produzir e se manter aqui, né? Porque há culturas que precisam de grandes áreas, né? Que nem soja, milho, numa área pequena assim, a gente sempre sabia que seria difícil de poder se manter aqui o ano inteiro. E aí a gente começou com esse projeto do Parreiral, né? Temos 1,5 hectare de uvas, aproximadamente 5.000 pés de uvas, né? A gente planta agora melancia e melão, né? Também. Praticamente todo o sítio monitorado hoje, motores de irrigação tudo ligado com automação, né? A gente tinha um custo muito alto aqui com luz, né? E hoje com a usina praticamente nós gastamos só a taxa, né? Sempre tinha na minha cabeça, né, que o dia que eu puder, nessa parte de máquinas, se eu posso, quero comprar novo, né, porque a gente sabe que você está comprando uma tecnologia recente, né, e você sabe também que manutenção também você não vai ter tão cedo. Agora há pouco tempo, então, adquirimos esse trator da LS, o R50, que trouxe bastante conforto e trabalho para a gente aqui no sítio, né? Ele traz muita agilidade, muita praticidade no dia a dia, e além de outras coisas que a gente procura sempre com o objetivo de melhorar a nossa produtividade local. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. João Batista Olive. E o coração brasileiro está muito sentido, viu, Sérgio Braga, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. 4 safras perdidas, seca, tragédias de enchente, seca, tragédia de enchente, seca novamente. Então, nesse instante, há uma semana, e nesse instante, no exato momento, tem 58 pontos, 58 entroncamentos de estradas no Rio Grande do Sul, com os produtores na estrada ao lado, avisando.
nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda. Né? Depois de todos esses problemas, a parte sul do Rio Grande do Sul teve aquela tragédia do ano passado cruel, uma coisa inimaginável. E agora, depois daquela enchente, o que veio? Veio a safra e bateu uma outra seca. Não há quem resista. Dia 30 está aí. O pessoal está pedindo, pelo amor de Deus, para os bancos, para os seus cobradores, segurarem a cobrança do dia 30 para eles poderem trabalhar e pagar. Eles querem pagar. Eles precisam que o governo intervenha e faça uma securitização na dívida, uma prorrogação na dívida. E aí, enquanto isso não acontece, parece que ninguém está querendo acreditar, eles foram para a estrada. Vamos começar a mostrar várias imagens, vários pontos de cidades do Rio Grande do Sul com os produtores nas estradas. Mostra aí, Gleidson. Aí, tá vendo? Eles dão aquelas paradinhas, fazem uma manifestação, depois liberam. Por enquanto está sendo assim. Nesse instante, como eu estou dizendo, se tem 58 pontos nas estradas do Rio Grande do Sul, apesar do frio, e vem geada aí, mas o pessoal está ali porque vai fazer o quê? E interessante que, apesar dos bloqueios, todos os motoristas estão favoráveis à manifestação. E é bem provável que os próprios motoristas entrem nos movimentos. Está previsto para sexta-feira da semana que vem uma paralisação em todo o estado do Rio Grande do Sul. É desesperadora a situação dos gaúchos. O Lucas Scheffer, que está sempre nos atendendo aqui, está posicionando sobre o movimento de hoje. Daqui a pouco eu vou para Tio Hugo. Põe o Lucas Scheffer aí, Gleidson. E aí, pessoal, hoje, dia 21 de maio, aqui em São Pedro, seguimos aí na luta. Ontem estava lá em Júlio de Castilhos. Vim aqui também porque a gente planta aqui perto, em Cacequi, vim aqui dar uma força pro pessoal aí. O pessoal tá organizando a boia para de tarde ir de novo aí pra luta aí. Sexta-feira a gente vai fazer uma mobilização grande em Júlio de Castilhos, fazer uma passeata na cidade e depois vamos pro trevo de novo aí. Fica essa ideia pro pessoal nos municípios aí e não vamos arredar o pé. Dia 30 de maio vamos parar o estado aí de forma geral. Não tem outra solução, né? Dia 30 os vencimentos. E o bicho tem que pegar, senão vamos morrer na míngua, morrer todo mundo abraçado e endividado. Vamos meter pressão, senão o governo não vai fazer nada. Como diz o senador Reis, o governo não age, o governo reage. E é isso que a gente tem que fazer. É pressão para botar essa gente para trabalhar. Não vamos perder a esperança aí que o troço está só começando. Bom, esse foi o Lucas Scheffer. Agora eu vou para o entroncamento entre os municípios de Passo Fundo e Tio Hugo, falar com o jornalista Marcelo Scarpini, que está ao vivo conosco do entroncamento. Muita gente com você aí, Marcelo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui de Tio Hugo, na mobilização da securitização, onde a gente tem essa participação aqui de mais de 200 agricultores que estão comigo aqui, participando há 10 dias, acampados na beira da rodovia, mostrando para a sociedade que se o agricultor não planta, a cidade não janta. E pedindo, por favor, a securitização, né? Hoje à tarde tem uma votação importante em Brasília e os agricultores que estão aqui, ó, pessoal, o que o pessoal está pedindo aqui? Vamos lá, pessoal, nos ajudem aí. Securitização já! Então a situação, João, como você comentava antes, é desesperadora do agro gaúcho. Depois de um ano difícil da enchente do ano passado, toda a situação, agricultores que for perguntar aqui, quanto de soja colheu nessa última safra aqui, te garanto que a maioria não encheu uma mão, 10 sacas por hectare. Quem conseguiu colher? Então, os agricultores estão aqui, se quiser conversar, João, pedir, eles estão te ouvindo. A minha pergunta para eles aqui que a gente vai repetir. A minha pergunta básica é isso. Eu preciso deixar muito claro para quem está nos ouvindo o significado dessa palavra securitização. Securitização é prolongar a cobrança da dívida para mais para frente, para dar tempo. Né, Marcelo? Para dar tempo do pessoal se recuperar, plantar e pagar. O povo que está atrás de você quer pagar a dívida. Perfeito, João. Perfeito. Ninguém está pedindo aqui para não pagar as contas, né? É para prorrogar. Né? Prorrogação com juro baixo, prazo, para que o agro puder dar a volta por cima, conseguir plantar a próxima safra e assim por diante, fazendo a securitização, pagando um pouco cada ano, conseguindo colocar a conta em dia. Então ninguém está pedindo para não pagar a conta.
Então, às vezes, a cidade é grande, né? A imagem que tem dos grandes meios de comunicação, por isso que eu lembrei de você hoje de manhã cedo, né? É com urgência, porque o reflexo na indústria, o reflexo no comércio é logo ali na frente. Então, se não acontecer isso, a partir de 1º de junho agora, a situação tende a piorar. Os próprios agricultores estão aqui, junto com também caminhoneiros, estão começando a aderir ao movimento, outras pessoas. A gente pede que o comércio, todo mundo se junte esses mais de 50 pontos no Rio Grande do Sul, para justamente nós termos esse movimento cada mais forte para mobilizar. Porque esse grito da securitização que sai daqui tem que chegar lá em Brasília com os representantes para que isso aconteça logo. Marcelo, assim, ó, a gente está acompanhando aqui o Tempo e Dinheiro, acompanho vocês há muito tempo, desde a enchente, aquela coisa dramática, tragédia, vocês insistindo, gente, isso não vai dar certo, nos ajudem a pagar a dívida, queremos continuar trabalhando, e não aconteceu nada até agora, né, Marcelo? Nada, João, o pessoal está aguardando, por isso que vem algumas promessas, vem algumas situações, mas eu vou deixar o pessoal falar aqui, né, eu estou só interlocutor aqui, né, João? O pessoal do movimento não tem um líder, João, isso que é importante. É um movimento apartidário, né, que não tem uma liderança. Eu cheguei aqui hoje, né, o pessoal nos colocou nos grupos, são várias frentes que a gente tem ajudado, mas quem é o líder? Não tem um líder, são várias pessoas que estão organizando, não se está pedindo dinheiro para ninguém da comunidade, da sociedade, os agricultores que se juntaram estão vindo para a beira da rodovia para mostrar que realmente o agro gaúcho pede socorro, pede urgência, mas os agricultores podem vir aqui, a senhora que estava falando aqui antes, né, para ver como hoje não tem nenhuma pessoa, não sei nem o nome das pessoas que estão aqui, seu João, mas é importante ouvir esses agricultores que estão no dia a dia. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Rosane Guedel, eu sou produtora de Ernestina e nós estamos aqui em nome de todos os agricultores pedindo socorro. É bem isso aí que o Marcelo está falando, socorro. Que nós precisamos que as nossas dívidas sejam pactuadas em vários anos e com juros menores. Quem mais gostaria de falar aí? João, não sei quanto tempo nós temos aí, mas vamos Não, fica à vontade. Ouvir o agro. Aqui é o programa do produtor. Boa tarde, tudo bem? Eu sou um produtor rural novo, junto com a minha família aí, né? Voltei para a atividade. E hoje nós temos, tão falado em sucessão familiar. E aí a gente se depara com uma indústria a céu aberto, que é a agricultura. A cidade não entende isso, as nossas máquinas, as nossas ferramentas de trabalho, né, que a gente precisa ter, o custo alto que ela se tornou hoje, né, comparado ao nosso preço do nosso produto que nós temos, né, é totalmente inviável hoje a gente continuar produzindo. Nós não temos um seguro, muito menos um Pronaf ou Proagro condizente, né, para nós continuar produzindo, está muito abaixo da quantidade de sacas por hectare segurada. Então, são várias situações que a gente precisa rever junto a nível de Brasil, eu diria, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Nós não temos nenhum estado hoje igual ao Rio Grande do Sul com tantas dificuldades climáticas para a gente poder produzir. E o Rio Grande do Sul é um estado tão rico, tem tanta lavoura, tanta área boa, a gente consegue plantar no verão, plantar no inverno, e a gente só precisa, dessa vez, um olhar diferente para o Rio Grande para a gente continuar na atividade. Caso contrário, não tem mais condições. A situação é essa. Nós precisaríamos estar olhando para a safra seguinte, que está logo aqui, que ela está a caminho, tanto soja quanto milho, trigo, cevada, né? E nós estamos aqui mobilizados, não tem mais condição de produzir. A situação é essa e a gente pede socorro, a gente pede ajuda. Meu Deus. Marcelo Scarpini, deixa eu dizer uma coisa para você, o pessoal está nos ouvindo. Fala, João. Eu fico muito emocionado, viu, Marcelo? Porque eu sei da luta. Sabe o que a gente tem que fazer agora, Marcelo? Nós temos que dar um viva ao Rio Grande do Sul. Comanda aí, Marcelo. O pessoal aqui, a gente estava conversando antes, João. Então, qual que é o grito, né, do nosso agricultor? Viva o agricultor! Viva o Rio Grande! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Esse grito, João, chegue em Brasília, chegue em quem realmente precisa tomar a decisão de ajudar esse povo gaúcho que tanto precisa, tanto sofre e bota alimento na mesa de todo mundo. Obrigado pelo espaço, João, e forte abraço. Marcelo Scarpini, muito obrigado. Vamos em frente. Sérgio Braga, vamos para as notícias do café. Obrigado. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro.
Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preços em queda nesta quinta-feira, tanto Nova York quanto Londres apresentam uma pressão sobre as cotações. Tá aí ainda essa cotação está congelada, infelizmente. Vamos direto às cotações em tempo real, todas elas, Gleidson. Aí estão as cotações do mercado de Nova York, né, com a café a 360,93, queda de 2,53%. Café em Nova York, todas as posições agora, julho 361,30, 2,43 de queda, setembro 3 dólares 59,10, dezembro 3 dólares 54,25 e o março 348,90. Cai o café 2,5% em média em Nova York. B3, nas negociações, como é que estão as cotações na P3, sacas em dólares, em linha com Nova York, setembro, 446 dólares a saca, 2,12% de queda, dezembro, 430 dólares por saca, 2,70 de queda. E em Londres, o café, nesse momento, não aparece na tela, mas segue a 4.772 dólares por tonelada, encerrando com queda de 2,53%. Bruno Labs conosco. Olá, boa tarde. Comenta o mercado do café. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Atenção! Bolsas testando os suportes daquele pequeno canal de baixa que a gente comentou dias atrás aqui. Arábica querendo perder os 365 por libra peso e o Conilon batendo nos 4.800 dólares por tonelada. Atenção! Bom, para o Arábica, o próximo passo, caso ele rompa de fato essa casa dos 365, seria os 340. Se ele perder os 340, a tendência é ele ir até o suporte principal desse canal, que fica na casa dos 320. Por que os suportes mudaram, pessoal? Porque agora o contrato referência é julho, tanto para o Arábica quanto para o Conilon, certo? Para o Conilon, o próximo alvo fica na casa dos 4.600 dólares a tonelada lá na Bolsa de Londres. Também no julho, certo? A semana querendo terminar mais pesada do que as outras. Precisamos aguardar o fechamento de hoje, se esses suportes serão ou não perdidos e ver qual será o comportamento do mercado amanhã para a gente ter uma ideia mais clara de onde ele pode ir. Ok? Por hoje é só. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Até amanhã. Vamos direto às notícias da pecuária. E começamos pela B3, que hoje reage depois de quedas sucessivas registradas ao longo dessa semana, diante, lógico, do efeito gripe aviária. Maio agora 313,40, sobe 0,46%. Junho 309,40, 0,78 de alta. Julho 321,90, 0,45 de alta. O agosto 325,50, 0,29% de alta. Sobe a B3. O mercado físico teve sete praças em queda entre 32, abaixo da referência dos 300, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 299,50, Triângulo Mineiro, 283,50, Boi Comum a prazo, 271 em Belo Horizonte, Minas Gerais ao norte, 276. Próxima tela, mais 4 praças. 270 no sul de Minas, Goiânia, 278, região sul de Goiás. 279,50, Dourados, 295,50. Hoje tem a participação em dose dupla de Isabelas, dessa vez, primeiro com a Isabela Zavati, direto do CPEA. Olá, Isabela. Olá a todos, boa tarde. O mercado de animais para abate segue entre preços estáveis e queda. A nossa equipe de levantamento tem a percepção de que o mercado de fêmeas segue mais pressionado. Temos visto que em várias regiões o interesse comprador é moderado. Os pecuaristas seguem resistentes em negociarem aos valores menores que são ofertados, mas quem tem necessidade acaba cedendo. Em termos gerais, as escalas de abate estão entre 7 e 15 dias. No estado de São Paulo, temos visto ofertas a R$ 300.
mas os pecuaristas estão resistentes a esse valor. E quem possui um número maior de animais, né, então um lote maior e até mesmo bonificações, acabam conseguindo preços maiores. Ontem, o indicador CPE-ESALQ fechou a 303,65, acumulando então uma baixa de 0,9% em relação à terça-feira. Já no mercado da carne com osso, na Grande São Paulo, a carcaça casada bovina fechou ontem a 21,58, permanecendo estável em relação à terça-feira. No mercado de reposição, temos acompanhado que houve uma diminuição dos negócios. Então, está ocorrendo uma menor oferta e os compradores estão mais cautelosos. Então, podemos dizer até que o mercado deu uma esfriada. Então, seguiremos aqui acompanhando todas as movimentações e desejamos a todos ótimas negociações. Obrigado, Isabela, a toda a equipe do CPE. Agora, a Isabela Camargo, direto de Bebedouro. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, então hoje a gente trouxe um pouquinho em relação ao mercado de reposição, o que vem acontecendo em relação ao mercado de reposição, diante dessa pressão de baixa que a gente observa no mercado do boi gordo. De maneira geral, as negociações também estão lentas no mercado de reposição, mas a gente observa que os preços, tanto para o boi magro como para o bezerro, estão mais firmes quando a gente compara com a arroba do boi gordo. Então, considerando o preço médio de maio, enquanto a arroba do boi gordo teve queda de 4,1%, o boi magro apresentou alta de 1,3% e o bezerro alta de 3,1%, comparando com o mês anterior. Então, o que isso quer dizer? Que o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra no último mês. Então, atualmente são necessárias 9,1 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro. Essa relação está 7,5% maior do que em abril. E em relação ao boi magro, atualmente são necessárias 13,31 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, o que representou aí uma alta de 5,7%, também quando a gente compara ao último mês. Aí aqui até vale uma atenção de que, apesar dessas últimas altas aí em relação a essa relação de troca, em alguns casos ainda assim existe oportunidade para compra da reposição, pensando na fase do ciclo que nós estamos, né? Então, no início aí de alta, principalmente para essas categorias de reposição, que deve, na nossa expectativa, deve subir mais no próximo ano aí. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado igualmente, Isabela. João Batista Olive, são essas informações também sobre o mercado de pecuária, além de outras que nós tivemos nessa edição do Tempo e Dinheiro, né? Sim, tem uma última notícia aqui que está na Folha, dizendo que a Rússia e países limítrofes, a Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão, estão diminuindo esse bloqueio da carne de frango brasileira, limitando o bloqueio apenas ao Rio Grande do Sul, que é onde foi o foco lá de Montenegro. Em resumo, né, Sérgio Braga? É uma boa notícia para o restante do país, para os produtores restantes aí, Santa Catarina, Paraná, que produzem muito frango, mas muito ruim, continua muito ruim, um verdadeiro estigma ao povo gaúcho. Esse é um problema e mostramos agora, me emocionei no ar, peço desculpa, de ver a situação desses produtores, que eu conheço muito deles ali, numa luta constante com enfrentamento do clima, enfrentamento político, enfrentamento dessa insatisfação, né, desse entendimento do povo urbano que não sabe dos dramas vividos para quem produz a céu aberto, principalmente com os efeitos climáticos do sul do país. É um drama e a gente vai continuar relatando e continuando acompanhando. Eu tenho que agradecer a Deus, viu, Sérgio, de nós podermos estarmos aqui ao vivo pelo Tempo e Dinheiro, para a gente poder mostrar do nosso jeito, do jeito na linguagem do produtor, o drama e a dificuldade que é produzir alimentos no nosso país. Só que nós não vamos desistir. Como dizem os gaúchos, a gente não vai se entregar, jamais. E nós vamos em frente. Sérgio Braga, muito obrigado pela sua participação por hoje. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pelo apoio e pela audiência de todos os nossos amigos que estão aqui no Tempo e Dinheiro. Viva o Brasil e vamos em frente. Até amanhã.